Olá, estamos começando mais um episódio do Pod SICS. Esse podcast é uma produção da Câmara Indústria, Comércio e Serviço de Canoas, SICS, e nele vamos compartilhar conhecimento, experiências e inovações sobre empreendedorismo e todos os temas que cercam a vida do empresário, em especial o canoense. Eu sou Gerson Costa e vice-presidente da SICS, estarei com vocês na próxima hora. Nesse episódio, vamos falar sobre a política negocial da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Estão conosco José Bresolim, delegado regional do CRC e diretor administrativo financeiro da SICS Canoas. Vinícius Malta Martins, advogado e associado da SICS Canoas. E nosso convidado, Rafael Orozco, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, e Maria Isabel Bodini Viegas, presidente do Fórum das Entidades e vice-presidente jurídica da Casa. José Bresolim, sou diretor contábil do Grupo Telecom e, como já foi anunciado, delegado representante do Conselho Regional de Contabilidade para a região de Canoas e Santa Rita. Vinícius Malta Martins, advogado tributarista, sócio da Malta Martins Advocacia Empresarial. Rafael Orozco, eu sou procurador do Estado do Rio Grande do Sul há 24 anos, com atuação na regional de Caxias do Sul e atualmente com competência de atuação, especialmente na matéria negocial de toda a região metropolitana, a região da Serra e o norte e o noroeste do estado. Boa tarde, Maria Isabel Bodini Viegas, advogada, presidente do Fórum de Entidades e vice-presidente jurídica da nossa SICS. Nosso podcast está disponível no canal da SICS Canoas, no Spotify e no YouTube. E tem como apresentador o Sicredi Origens Rio Grande do Sul. As empresas Fulbra, Modular Cargas, Vanceira Seguros, STV Segurança, São Pietro Hospitais e Clínicas, Cicobi Três Fronteiras e BRDE são patrocinadores Diamante. As empresas Gutierrez Combustíveis, Óticas Vênus, Bieser Supermercados, Fruc Bebidas, Telecom Sistemas, Cris Bortoncello, Casa e Corporação, Pontual Telecom e Parque Shopping Canoas são patrocinadores Ouro. Para acompanhar os nossos episódios, inscreva-se no canal da SICS Canoas, no YouTube e no Spotify. Você encontra os links e mais informações aqui na descrição. Então agora eu vou passar aqui a palavra para o nosso Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, né, para fazer uma explanação sobre o trabalho junto ao Estado. Bom, começando aqui, né, a gente vai fazer um diálogo interessante, né? Temos advogado tributarista, contador, eu acho que é bem importante essa integração, que é o nosso objetivo, mas como o tema da nossa fala é a política negocial da Procuradoria-Geral do Estado, eu gostaria de começar falando do quão difícil é a atuação do Procurador do Estado para tentar reaver o crédito tributário nas execuções fiscais. As execuções fiscais, elas são consideradas, né, os processos de execuções fiscais são considerados os vilões aí do acúmulo exagerado de processos que assola o Poder Judiciário, né? O Conselho Nacional de Justiça tem tomado medidas reiteradas, históricas, de tentar resolver esse grande problema do excesso de processos em trâmite
na Justiça Nacional, e o maior número deles são as execuções fiscais, e reiteradamente tem reativado essas políticas porque continuam ajuizamento das execuções fiscais e, infelizmente, o processo executivo fiscal para nós, tanto os advogados privados quanto nós na ponta aqui do cobrador dos tributos, é consenso entre nós de que a cobrança judicial da dívida ativa ela é pouco efetiva. E muitas vezes, quando a gente consegue alguma efetividade, o contribuinte é surpreendido com a ação do Estado e, eventualmente, essa surpresa pode até causar o encerramento das suas atividades. Como, por exemplo, a penhora de uma máquina fundamental e o leilão dessa máquina que inviabiliza o prosseguimento da atividade, ou o bloqueio de algum valor significativo que a empresa estava esperando para saldar as suas dívidas e vem o Estado antes e consegue o bloqueio desses valores. E isso, no meu modo de ver, não é uma efetividade real. A gente pode cobrar o débito, mas se a empresa não tiver a sua continuidade, o Estado não foi eficiente. Nós, como servidores públicos, a gente tem uma necessidade de obediência aos princípios constitucionais. E o principal deles, o dito principal, né, que nós, desde os bancos das faculdades, a gente, na primeira aula, provavelmente, se fala muito do princípio da legalidade. E isso, muitas vezes, pelo operador do direito, ele é visto como um certo engessamento. E o operador do direito acaba se sentindo bloqueado para fazer apenas aquilo que está estritamente escrito na lei. E eu falo isso porque parcelamento de débitos, conforme determinado nos convênios do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, órgão criado no âmbito da Constituição Federal para tentar evitar a guerra fiscal, né? O ICMS é um imposto com a competência de 27 estados e o Distrito Federal. E o CONFAS foi criado para tentar equilibrar forças para que não sejam concedidos benefícios exagerados por determinado ente em detrimento de outro ente federado. E o CONFAS estabelece por convênios essa política, e o convênio em vigor mais antigo do CONFAS é o convênio que estabelece que parcelamento são 60 parcelas, no máximo. Parcelamento de ICMS são no máximo em 60 parcelas. O que acontece na prática é que muitas vezes, pela ineficiência da própria máquina pública, no âmbito da Secretaria da Fazenda ou da própria Procuradoria, ou por alguma situação muito peculiar da situação das empresas, as empresas elas acabam fazendo uma dívida tão elevada que 60 parcelas acaba sendo esse número de parcelas acaba sendo impeditivo para a celebração de algum acordo. E a empresa está operando, está funcionando, tem seus clientes, tem seus fornecedores, tem seus empregados. E se o Estado vai com toda a sanha arrecadatória para cima dessa empresa, ele é capaz de causar um estrago maior do que a própria dívida, porque pode inviabilizar um empreendimento e gerar um problema social, como, por exemplo, os seus empregados desempregados, que vão acabar tendo que se socorrer de benefícios do município, da União, do próprio Estado. E o mal é maior ainda, porque nós deixamos de ter a empresa funcionando, ela deixa de gerar tributos mensalmente e ainda teremos os seus ex-empregados precisando de benefícios do poder público. E, doutor Rafael, se me permite Claro. um gancho nesse início da sua fala, hoje a gente pode dizer que aqui no Rio Grande do Sul existe um programa de transação fiscal
Eu acho que essa é uma dúvida importante, porque afinal de contas, quando o senhor fala que o convênio mais antigo estabelece 60 parcelas, a gente sabe que historicamente o estado do Rio Grande do Sul, ele periodicamente, a cada 2, 3 anos, lançava algum programa de parcelamento, um programa de regularização com 120, 150, não lembro, acredito que uma 120, vez chegou 145. Até 180 vezes. Teve um programa que teve um número de prestações ainda mais elevado, né? Mas fica... Primeiro, na verdade, faz algum tempo que não temos um programa dessa natureza em vigor, né? Que tenha sido instituído. E aí a questão que me parece pertinente aqui para a gente dar início a essa conversa é: no Rio Grande do Sul existe transação fiscal? É interessante a tua pergunta no início do nosso evento aqui, porque ontem de manhã eu tinha um compromisso que acabou sendo adiado e a minha agenda ela é terrivelmente ocupada, né? Em função das negociações, né? Porque é uma reunião atrás da outra, e eu aproveitei essa brecha para escrever um artigo que uma revista, um outro colega advogado me convidou para fazer um artigo para a revista Em Evidência, o nome da revista, e esse artigo eu falo sobre o quão a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul é precursora na transação tributária. E porque atualmente nós temos a legislação federal que trata de transação tributária e de uma lei de 2022, que foi recentemente alterada, e alguns entes federados, na linha da União, começaram a editar os seus provimentos. E recentemente o CONFAS, por meio de um convênio, se não me engano, o convênio 210 do ano passado, autorizou os entes da federação a editarem legislação acerca da transação tributária. Mas eu defendo nesse artigo que há muito tempo o Estado do Rio Grande do Sul tem transação tributária. Por duas razões fundamentais. A primeira é que o Código Tributário Nacional já há bastante tempo considera uma hipótese de extinção do crédito tributário a transação. Uhum. Então, quem não tem legislação de transação está em débito com o contribuinte, porque essa possibilidade legal na nossa lei-mãe do direito tributário, que é o Código Tributário Nacional, está lá como espécie de extinção do crédito tributário. E na legislação estadual, nós temos, desde 2010, o artigo 130, na Lei 6537, que estabelece o procedimento administrativo tributário estadual. O artigo 130, ele diz que existe a possibilidade de transação. O artigo também não foi exaustivamente regulamentado. Mas, e aí eu faço gancho com a minha fala inicial, né? Talvez para alguns, contrariando o próprio princípio da legalidade, a Procuradoria-Geral do Estado, há bastante tempo, e eu estou há 24 anos como procurador do Estado e quase esse tempo todo lutando por viabilizar esse tipo de negociação, que são as composições com penhora de faturamento, em que eu considero, sim, uma espécie de transação com um pouco de limite em função de não termos o permissivo legal de dar descontos, mas as negociações com penhora de faturamento viabilizam atentos, e aí, só para fazer o link, para que não fiquem dizendo que a Procuradoria está cometendo ilegalidades e constitucionalidades, fazendo um link com a minha fala, atento ao princípio da eficiência constitucional, que está também no artigo 37 da Constituição Federal, ao lado do princípio da legalidade, e nós temos que nenhum princípio vale mais do que o outro, né? Então eles têm que ser interpretados conjuntamente. Então, atento ao princípio da legalidade, nós há bastante tempo temos feito negociações com base no percentual de faturamento, então vinculando um percentual de faturamento das empresas, customizado à sua realidade, para que ela consiga pagar a sua dívida com uma preliminar análise econômico-financeira e
a obrigação de que a empresa não gere novos débitos. Então, para mim, no meu modo de ver, há bastante tempo, essa é uma espécie de transação tributária e eu defendo isso no meu artigo. E eu... Não, ok. Não, a minha pergunta é, no processo de execução, como é que nós devemos chegar a esta possibilidade de parcelamento, de negociação? Nós temos nós requeremos ao juiz ou nós acionamos a procuradoria? O modo pode ser variável. A maneira como... Inclusive, o meu objetivo de estar aqui nesse podcast é de divulgar esse trabalho, porque muitas vezes a informação não chega ao destinatário e parece que quem tem a informação acaba sendo um privilegiado. É um trabalho diferente, sem dúvida nenhuma, feito pela Procuradoria de uma maneira lá atrás inédita e acabou sendo pulverizado no país. A gente acabou sendo referência no país nesse tipo de negociação. Mas pode ser com petição nos autos, mas esse não é o melhor caminho, porque a petição ela pode ficar lá e daqui a pouco ela cai para um procurador que não tem o hábito de fazer esse tipo de negociação, não tem o perfil, porque para negociar, aliás, até não é aconselhável de que aquele procurador que vai com uma atuação efetiva, e é muito importante que tenha essa atuação efetiva, mas ele já vai ter uma visão um pouco pejorativa da empresa que ele está cobrando. Então, a gente está tentando, dentro da Procuradoria, formar colegas com esse perfil, com metodologia específica de fazer essas negociações. Então, nós temos acesso por e-mail, o e-mail específico da Regional de Caxias do Sul, que é competente para a atuação na região metropolitana, região da Serra e Norte e Noroeste do Estado, é o 02PR de Procuradoria Regional, hífen, negociação, sem o cedilha e sem o tio, @PGE de Procuradoria Geral do Estado, .rs.gov.br. Nesse e-mail, as empresas que tenham dúvidas ou que especificamente tenham interesse já objetivo e saibam que queiram negociar, encaminhem o seu pedido e a gente tem uma equipe especialista que vai dar orientação para início desse procedimento. Então, é possível mesmo antes da execução iniciar essa transação. As negociações que envolvem composições com penhora de faturamento, elas são destinadas a processos judicializados. As negociações, quando a Receita Estadual participa de uma negociação, eventualmente pode envolver algum débito administrativo, mas a Procuradoria Geral do Estado não tem nenhuma ascendência em relação à Receita e vice-versa, e nós não temos competência para negociar os débitos que estão na fase administrativa. O que acontece muitas vezes? A empresa tem débitos em fase judicial, alguns débitos em fase administrativa. E aí, nessa situação, de um modo excepcional, a negociação é conduzida em conjunto pelos colegas auditores da Receita com os procuradores e a gente, na negociação, a gente verifica onde que vai ficar essa cobrança, se vai ser na fase judicial ou na fase administrativa. Mas, ordinariamente, esse tipo de negociação que eu falo, ele é destinado à cobrança judicial. Tá, entendi. Então, por iniciativa própria da empresa, a Procuradoria não aceitaria fazer uma negociação. Se o débito estiver na fase administrativa... Não, se já estiver na PGE, na Procuradoria. Qualquer meio. A empresa pode provocar a Procuradoria. Ah, entendi. Pode ser por meio dos seus advogados, pode ser por meio dos seus administradores, pode ser por meio dos contadores. O contato pode ser feito por quem represente a empresa. Obviamente que quando a gente estiver atuando no processo judicial, aí vai precisar da representação de um advogado. Sim. Outra questão que eu gostaria do esclarecimento.
quando você fala na questão da negociação do percentual do faturamento, isso fica limitado a um prazo ou fica limitado ao valor que a empresa teria capacidade de arcar com esse valor? Essa questão é bem importante, porque esse tipo de negociação, ela não é e nem pode ser chamada de parcelamento. O conceito de parcelamento é: estabelecemos uma quantidade de parcelas com um determinado valor. Quando terminar de pagar essas parcelas, o débito está liquidado. Na negociação que eu chamo de composição de penhora de faturamento, o objetivo primeiro não é pagar a dívida. O objetivo primeiro é fazer com que a empresa volte à regularidade. Então, a gente faz uma análise econômico-financeira, verifica qual é o valor que a empresa tem condições de pagar. Esse valor vai ser um valor correspondente a um percentual do faturamento dela, e esse percentual, obrigatoriamente, ele vai ser penhorado nos autos judiciais, e a empresa se compromete, em função dessa penhora, de fazer esse recolhimento mensal customizado à realidade da empresa. A portaria que atualmente regulamenta, ela estabelece 2 critérios objetivos financeiros. O valor da parcela, ele é limitado a, no mínimo, 1,5% do faturamento. Então, é no mínimo, não é 1,5%, é no mínimo 1,5%, pode ser mais. Ou o valor correspondente a 120% da correção mensal da dívida. Por que eu digo ou? Porque é aquele que for maior. Então, analisada a situação da empresa, verifica o valor que a empresa pode comprometer. Ele tem que ser superior a 1,5% do faturamento. Então, e também ele tem que corresponder a 120% da correção mensal da dívida. E por quê? É o serviço da dívida e mais um pouquinho, para que mesmo que a gente não chame de parcelamento, a gente tenha uma expectativa de que, por meio daquele acordo, um dia aquela dívida vai ser paga. Isso significa que é o caso de algumas empresas que não têm sua margem de lucro líquida de 1,5%. Como é que fica? Essas situações específicas, porque o atual regramento, eu repito, portaria 434 de 2019, ela está disponível na internet, nos regulamentos ali da Procuradoria-Geral do Estado. A portaria estabelece critérios objetivos iniciais mínimos, mas ela também abre um espaço, e aqui me exibindo um pouco, vocês estão conversando com quem redigiu a primeira versão dessa portaria, obviamente depois teve a contribuição de alguns outros colegas, mas eu procurei colocar nesse texto muito da minha experiência diária das negociações. E essa situação, ela aparece muito. Às vezes, a operação, o tipo de negócio, ele, quando chega a 1% de faturamento, de lucro, é uma festa. Né? Porque as empresas às vezes trabalham com o volume e não com o valor. Né? Com o valor. E nesse tipo de situação existe uma válvula de escape de excepcionalizar. Quando o procurador, mesmo a empresa não atendendo algum dos critérios da portaria, o procurador do Estado entende que o acordo deva ser celebrado, ele vai ter que fazer uma manifestação fundamentada e submeter a negociação ao grupo gestor do crédito tributário. O grupo gestor do crédito tributário é um órgão consultivo ao gabinete do Procurador-Geral do Estado em matéria fiscal e tributária, composto por 12 colegas, e esse colegiado vai analisar essas situações excepcionais. A experiência mostra que esses 2 critérios eles têm sido razoáveis. O critério mais impeditivo não é o 1,5% do faturamento. O que mais é impeditivo é o 120% da correção mensal da dívida, porque dependendo, o índice que corrige as dívidas é a Selic, então dependendo do percentual mensal da Selic, às vezes esse valor é um valor bastante elevado em relação ao faturamento das empresas. Entendi. Não. Bem, doutor Rafael, aproveitando então o gancho, lhe pergunto, empresas em recuperação judicial, falência, cooperativas em liquidação, existe algum tipo de metodologia específica aplicável para essa categoria de empresas?
especificamente para empresas em recuperação judicial, nós temos um programa em vigor, de natureza perene, ou seja, ele está constantemente aberto para a possibilidade das empresas em recuperação judicial aderirem, que é um programa que concede o parcelamento em até 180 parcelas. O início fica vinculado ao percentual do faturamento nos 2 primeiros anos e depois, a partir do 3º ano, é um valor de parcelamento mesmo. Pega o saldo, divide pela quantidade de parcelas que falta e vai ser aquele valor que a empresa paga. Então, para empresas em recuperação, isso existe. Para empresas falidas ou cooperativas em liquidação, não há nenhum benefício específico. Mas essa situação ela é analisada a partir de uma possível análise econômico-financeira, se isso for possível. Mas para esses casos, e mais uma vez aqui eu me exibo, né, porque esse tipo de situação acontecia muito, tem um dispositivo específico no regramento que diz o seguinte: quando a análise econômico-financeira restar inviabilizada, o valor da parcela obrigatoriamente vai ter que ser vinculado aos 120% da correção mensal da dívida. E às vezes isso acaba sendo um impeditivo. Mas a gente tem a excepcionalização. Então, e caso real ocorrido recentemente, eu fiz uma negociação de uma empresa com uma dívida muito grande, em que o faturamento dela o faturamento dela não conseguia atender a esse critério dos 120% da correção. O 120% da correção mensal da dívida era um valor muito alto, que a empresa não conseguia pagar. O que ela conseguia pagar era menos de 10% do valor efetivo de uma parcela que a gente entenderia como razoável. Mas o que aconteceu? Sem citar nomes, para preservar o sigilo. Mas essa empresa era uma empresa grande, de uma cidade muito pequena, que ela tem um certo perfil turístico, mas o turismo tem um reflexo econômico muito insignificante na economia daquela municipalidade. E se nós não viabilizássemos o acordo, provavelmente aquela empresa encerraria sua atividade e, na verdade, quebraria a cidade. A maior parte da cidade é empregada naquela empresa, e então a atendendo à situação específica, com uma situação de excepcionalidade, submetendo a análise do grupo gestor do crédito tributário, esse acordo foi autorizado, obviamente com a condição principal que a empresa não gere novos débitos, porque esse é o principal, como eu brinco assim, é a pedra de toque das nossas negociações. As negociações às vezes parecem serem muito vantajosas, mas para que dar esse benefício? Mas o objetivo principal é a sobrevivência da empresa, a continuidade do emprego, a movimentação da economia e especialmente a regularidade fiscal. Só para vocês terem uma noção em números. Hoje nós temos em torno de 300 empresas com esse tipo de acordo. Isso dá mais de 4 bilhões de débitos acordados, com um recolhimento mensal em dinheiro, em torno de 5 a 6 milhões mensais entram limpos em função dessas negociações. Em precatórios entram em torno de 8 milhões de reais em precatórios para pagamento dessa dívida e anualmente mais de 100 milhões em precatórios. Mas o principal número não são esses. O principal número é o quanto entra de imposto do mês dessas empresas que estão com acordo. Que provavelmente, se elas não tivessem o acordo, elas não estariam recolhendo ou talvez até tivessem encerrado as suas atividades. E esse valor, em maio, foi em torno de, mesmo com a situação das chuvas, foi em torno de 32 milhões. Em junho foi 35 milhões e em julho foi 39 milhões de reais. Então o valor que ingressa de receita do imposto do mês é muito maior do que os valores que a gente arrecada para pagamento da dívida, né? Então o objetivo efetivo desse tipo de negociação
é deixar viabilizar a continuidade dos continuidade do empreendimentos. negócio. Sim, valores que não ingressariam, provavelmente, esse do mês, se a mês empresa não- não tivesse só- uma conformidade alcançada por via dessa negociação, né? Isso aí. Só o do mês já bastaria para justificar a negociação. Sem dúvida. E muito superiores, né? Sim. Eu confesso para vocês, esse dado, eu pedi para minha equipe fazer esse levantamento semana passada, porque eu ia dar uma palestra para os colegas novos. 11 colegas novos tomaram posse recentemente e os colegas da corregedoria gentilmente me convidaram para falar a respeito o mesmo assunto aqui, né? O nosso espírito negocial, como que a procuradoria lida com as negociações. Aí eu pedi para fazer esse levantamento. Os dados esses diretos ali eu já sabia, mais ou menos. Agora, esse dado do que é recolhido todo mês em ICMS vencendo pelas empresas, eu fiquei surpreendido e concordo totalmente. Sim. Só esse número já justifica todo o trabalho e toda a luta. Sim. Porque quem conhece como funciona o serviço público, quem conhece como funciona a cabeça dos servidores públicos, sabem o quanto foi difícil o início dessa minha luta, dessa minha jornada, para tentar viabilizar esse tipo de negociação interna e externamente. Porque as pessoas são muito atreladas. Mas e o princípio da legalidade? Isso, o parcelamento ordinário é em 60. Como que tu vai conceder um outro benefício? E tudo isso foi possível com parceria com os advogados e também com o Poder Judiciário, que, sensível a essa realidade, acatam os acordos, homologam os acordos feitos pela Procuradoria. Bem, doutor Rafael, aproveitando toda a sua experiência aí junto à Procuradoria e trabalhando com as negociações, né? Quando a gente pensa hoje em matéria de tributação federal, e o senhor falava da transação fiscal federal, que é relativamente recente, aí, Portaria 6757, que é de 2022, que veio regulamentar a transação federal. A transação federal, ela confere descontos de até 100% da multa, até 100% dos juros, até 100% dos encargos, né? Numa análise onde todos os contribuintes devedores, eles são pré-classificados de A a D, onde A seria aquele contribuinte que a União olha e diz assim, não, você tem condições totais de pagar, então a você, contribuinte classificado em A, não haverá nenhum tipo de desconto de multa, juros e encargos. Já você, que é um contribuinte classificado em D, né, eu posso lhe conceder até 100% de desconto da multa, até 100% dos juros, dos encargos. Não suficiente ainda, posso te conceder o parcelamento no maior número de prestações, que pode chegar até 145 vezes, em casos específicos. A regra é 120 para os tributos não previdenciários e para os previdenciários 60, né? Mas a gente enxerga na União uma perspectiva em que o débito ele reduz, né, ou o crédito tributário constituído, a dívida desse contribuinte, essa dívida ela reduz, né? No estado do Rio Grande do Sul, tivemos o Refaz, o Endia, tivemos o Ajustar RS. Que foi o melhor, na minha opinião. O Ajustar, em 2010. e que tinha uma dinâmica que a nós que trabalhamos nessa área, por vezes ela se mostrava muito injusta. Em que sentido injusta? Era a lógica desses parcelamentos especiais era, para aquele contribuinte que pagasse à vista, todo o desconto. Para o contribuinte que fazia adesão em 12 parcelas, um desconto de 80%. Para o contribuinte em 24, 60%. E assim era uma espécie de gangorra, onde quanto maior o número de prestações, menor o número de descontos. Quem menos tinha capacidade de pagamento, Exato. menos benefício. E isso era uma realidade que a gente vivenciava isso provavelmente... é reflexo de uma necessidade de caixa. Sim. Esse é o que estava pautando, era a necessidade de caixa. Só que para o contribuinte, por vezes, que fazia adesão lá em 180, 150, 120 vezes, não importa, o número máximo que o programa estabelecia, por vezes ele olhava para aquela prestação e dizia assim, olha, eu até vou
vou tentar pagar uns 180 avos, mas talvez eu não consiga. Já aquele contribuinte que aproveitava a modalidade à vista e que tinha todas as benesses, né, esse contribuinte, por vezes, ele já tinha condições de pagar tudo. Ele estava somente aguardando e conversando com os contadores. A possibilidade de né? reduzir. Não, ele já pagava isso aí à vista e deixava atrás tudo de novo. Aí esperando o próximo, né? Esperando o Ter próximo. vantagem financeira. Essa é uma crítica que a gente fazia. O que acontece? Vocês perceberam, e há pouco tu falaste isso, o Rio Grande do Sul parou de fazer os programas tipo de especiais. programas especiais. Sim. O único, e foi por necessidade de caixa, do atual governo, que foi reeleito, foi o Refaz 2019, Certo. que na minha visão veio com o mesmo problema. Sim. Foi concedido 90% de desconto de juros, 90% de desconto de multa para quem pagou à vista. À vista. E nós, procuradores, a gente fica indignado. Porque quem que paga à vista? Sim. Aquele que eu ia conseguir cobrar. O que Eu já tá estava ali na capitalizado. boca do caixa para receber o dinheiro. Ele vem e paga com desconto. Mas eu não vou fazer críticas aqui, porque muitas vezes a questão apertou o caixa lá, precisa de dinheiro, e aqui, como eu brinquei há pouco, né? Nós há pouco tempo tivemos parcelamento de salário. Né? Então, quem é responsável por fazer esses pagamentos é que sabe onde é que está apertando, e aí uma necessidade de caixa premente obriga o administrador a tomar esse tipo de medida. Mas não é a melhor técnica. Né? A melhor técnica é para que os contribuintes não tenham essa expectativa, cumpra a sua obrigação, é efetivamente na linha do que a União está fazendo, e aí eu não vou entrar no mérito, porque tem críticas, Sim, né, sem dúvida. da metodologia adotada, é adotar a tal da CAPAG, Isso. que é a capacidade de pagamento das empresas conforme a sua realidade. Isso. Eu, particularmente, eu estou muito feliz nesse momento. Eu estou praticamente realizado, porque quem está aqui falando é alguém que defende isso desde que entrou na Procuradoria. Sim. Que nós temos que ter métodos alternativos de concessão de benefícios, atender customizadamente a realidade das empresas com o objetivo de continuidade. Aí, de uma maneira criativa, a Procuradoria-Geral de Estado, como precursora desse tipo de postura, a gente criou a nossa tão valiosa composição com penhora de faturamento. Mas agora que veio todo esse movimento de transação tributária, eu estou muito satisfeito, porque agora está todo mundo falando daquilo que eu falava há muito tempo. E eu tenho uma expectativa de que, quem sabe, a gente tem um projeto de lei do deputado Marcos Vinícius em trâmite na Assembleia, recentemente passou pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça, que ele traz a transação tributária no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. E aí, tomara que tudo isso que eu estou falando aqui de composição de penhora e faturamento não seja mais necessário. Porque talvez nós tenhamos instrumentos melhores botados na lei, com previsão de uma análise efetiva da realidade de cada empresa, concessão de descontos conforme a capacidade de pagamento, como temos no exemplo da União. Então eu tenho essa expectativa, que quem sabe a nossa legislação vai ser tão boa que eu não precise mais fazer negociação de penhora de faturamento, e sim vamos sempre fazer uma transação a partir da capacidade de pagamento. Esse tipo de discussão já está acontecendo internamente na Procuradoria e na Receita Estadual, para saber qual que vai ser a opção que o Estado vai ter numa eventual legislação de transação tributária. Se nós vamos adotar uma capacidade de pagamento específica, se nós vamos pedir emprestada a capacidade de pagamento da União, aí vai ser necessário um convênio entre as PGEs com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mas isso vai acontecer. Isso vai acontecer. A gente tem que lutar aí para que essa legislação saia logo. Mas tem um ponto que a gente não pode encerrar esse programa sem falar, porque quando nós fazemos uma abordagem aqui no Rio Grande do Sul, e eu concordo plenamente com o senhor que, afinal de contas, se transação é negociação, né?
CAPAG, que é a expressão utilizada na legislação federal, que é capacidade de pagamento. A verdade é que a Procuradoria-Geral do Estado, e o senhor é o precursor disso, já faz essa análise de CAPAG na medida em que utiliza mecanismos como a avaliação e toda análise econômico-financeira específica, que no final das contas é uma análise de capacidade de pagamento. Mas existe um ponto que eu acho que a gente não pode deixar de abordar aqui, até para que a audiência do Pod6 tenha esse conhecimento. Embora não exista desconto de multa, embora não exista desconto de juros, embora não exista desconto de encargos, né? O fato é que essa composição, economicamente, ela se mostra vantajosa, a composição com o Estado, né? E ela se mostra vantajosa pelo uso, ou normalmente pelo uso dos precatórios, não só por poder alargar o número de parcelas para que haja regularização dos débitos, mas pelo uso dos precatórios. Então eu gostaria que o senhor pudesse explicar um pouquinho como é que funciona, quais são as modalidades, né, dessa composição. Vamos lembrar a quem está nos acompanhando que o Pod6 está disponível no canal da SIX, Canoas, no Spotify e no YouTube. E nesse primeiro episódio estamos recebendo o Procurador do Estado, Rafael Orozco, José Bresolim, Vinícius Malta Martins e Isabel Bodini Viegas. Agora vamos ao assunto dos precatórios, que é muito interessante. Isso é interessante. Aderindo à sua Perfeito. colocação, especialmente nesse momento que saímos de uma pandemia e entramos num momento de enchentes, e que isso tudo está muito exacerbado aí no nosso meio empresarial. O doutor Vinícius me provoca aí, a gente já encaminhando para o final do nosso podcast, de um tema que talvez precisasse de uns 3 podcasts, porque o assunto... Mas podemos refazer o segundo, né? Continuação. Estou à disposição. Porque o assunto precatórios, ele é um assunto que eu me interesso muito, eu conheço bastante do tema em função de ter me envolvido para as questões de negociação, mas também lá atrás eu fui durante 3 anos, né? Eu tenho uma relação de amizade, é um querido amigo, o ex-governador José Ivo Sartori. Ele, quando foi 2 vezes prefeito de Caxias, e eu estou lá há 24 anos, então eu acabei tendo uma relação de amizade com ele e com o grupo político dele, e eles me convidaram, quando o governador foi eleito, para trabalhar em Porto Alegre com eles. Eu aceitei o convite e nós acabamos desenvolvendo alguns mecanismos envolvendo precatórios. 2 principais. O programa Compensa, que é um programa em que há a possibilidade de compensar dívida inscrita em dívida ativa com precatórios, e o outro, a Câmara de Conciliação de Precatórios, que é o Estado oferece o pagamento de precatórios com deságio fora da fila ordinária. Então, o Estado oferece o pagamento com 40% de deságio para o dono do precatório. Esses 2 temas eles estão relacionados porque as empresas que vêm negociar com o Estado e querem compensar precatórios com dívida inscrita em dívida ativa, elas têm que ir no mercado paralelo para adquirir um precatório com deságio nesse mercado. Quanto mais funciona a Câmara de Conciliação de Precatórios, e atualmente ela está funcionando muito, o Estado fez empréstimo no BID para pagamento de precatórios, e isso vai continuar sendo feito, então o Estado está tentando cumprir a sua obrigação, e como existe uma perspectiva de pagamento, o mercado paralelo ele fica turbinado e o valor dos precatórios no mercado paralelo aumenta. E então acaba não sendo uma grande vantagem, como já foi usar precatórios para o pagamento da dívida. Mas o programa Compensa ainda é uma boa alternativa. Ele é destinado a os débitos inscritos em dívida ativa até 25 de março de 2015, eles estão enquadrados no programa Compensa. E o precatório, e essa é a grande vantagem, ele é recebido por 100% do valor de face atualizado. Correto. Então essa é uma questão bem importante. O que acontece? Nós tínhamos uma opção
porque o 2015 parece que foi ontem, mas já faz 9 anos. Como foram geradas muitas dívidas posteriormente a isso, as empresas começaram a questionar. E para as empresas, os débitos posteriores a 25 de março de 2015. Aí nós criamos uma opção que foi a subrrogação de precatórios, em que a gente recebe o precatório para pagamento da dívida, limitado até 70% da dívida, e o precatório com deságio de 40%. E por que 40%? Por 2 razões. Para não fazer competição com a Câmara, então é o mesmo deságio, e também, por isso que eu digo, o assunto é bem... demandaria muito mais explicações, mas tentando ser sucinto. O programa Compensa, ele foi feito com base no artigo 105 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. O Constituinte incluiu esse artigo na Constituição, permitindo que os estados editassem as leis, como o estado editou, para compensar o precatório com débitos inscritos em dívida ativa. E essa data, 25 de março de 2015, está lá no artigo 105. Então precisaríamos alterar a Constituição Federal. E o parágrafo único desse artigo, agora são 3 parágrafos, atualmente é o parágrafo 1º, mas na redação originária, o parágrafo único do artigo 105, ele dizia que as compensações feitas com base na determinação do caput estão dispensadas dos repasses constitucionais. E o principal repasse são os 25% do ICMS destinados ao fundo do ICMS dos municípios. Então, no Compensa, como não entra dinheiro na negociação, entra só um crédito precatório, o Estado não precisa desembolsar 25% para os municípios. Mas na subrogação, o Estado precisa, e o Estado não tem esse dinheiro. Então, em função disso, é que desde abril deste ano, o Procurador-Geral editou um ato suspendendo a possibilidade de subrogação de precatórios, e eu imagino que destinado a não voltar. Né? Destinado a não voltar. A não voltar. O que talvez, provavelmente, a gente vai apostar é na eventual compensação numa eventual legislação de transação tributária. Talvez é isso que vai acontecer e ali que no tem futuro. alguma previsão, existe alguma expectativa da transação estadual? A lei está na Assembleia. Esse projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu não sou especialista em procedimento legislativo estadual, mas ele vai ter que respeitar ali, ser colocado em pauta para discussão em algumas sessões, deve ter um número específico, e depois desse número ele vai estar pronto para ser votado. Certo. Isso aí é muito esperado, né? Esse é esperado porque tem muita gente que está com precatório para fazer isso e agora a partir de abril não pode mais fazer. É uma oportunidade. É uma oportunidade, porque tem gente, porque o processo até tu comprar um precatório no mercado paralelo e tu certificar ele para teu CNPJ, demora um pouquinho, ele não é tão rápido. Na Câmara de Conciliação de Precatórios, o Estado está sendo muito efetivo, né? Que eu aproveito para mandar um abraço ao doutor Fábio Casagrande Machado, que é o nosso colega, que é o coordenador da Câmara de Conciliação de Precatórios, que ele tem feito um trabalho muito bom, tem sido notícia aí no país inteiro da efetividade que ele está conseguindo de adesões à Câmara. O último edital foi, se não me engano, de setembro de 2022. E nesse edital foram chamados todos os credores de precatórios vencidos até então. Até 22. Sim, que foi a data do edital. Sim. E pelo que eu tenho conhecimento, já estão pagando quase todos. Tem poucos que ainda não foram pagos. Então, o Estado está cumprindo com sua obrigação. Então, para quem tem precatório, uma boa possibilidade é aderir à Câmara. Inclusive para as empresas que têm. Porque quando sai o edital, e provavelmente sai em breve um edital da Câmara, as empresas aderem, dizendo, eu tenho interesse. Mas isso não é absoluto, porque depois, quando a empresa manifesta interesse, esse precatório vai ser analisado pela nossa equipe de contadores, e quando tiver o valor e ele chegar no momento do pagamento daquele precatório, a Procuradoria novamente intima para saber se a empresa
ou a pessoa física tem interesse na adesão. Nesse ínterim, pode ser que volte a possibilidade de uso do precatório. Mas também eu aconselharia quem tem precatório sempre aderir. Porque mesmo numa eventual negociação conosco, a ter aderido à Câmara vai ser um indicador positivo para que aquele precatório eventualmente seja aceito pelo Estado, numa negociação de dívida. Aí o contribuinte adquiriu o precatório, tá? Contando com uma subrogação, onde o valor do precatório ele vai amortizar 60% da dívida, tal como se o contribuinte aguardasse então o pagamento. A proposta do Estado seria uma proposta de pagamento de um deságio de 40%, consequentemente, então, um recebimento de 60%. Esse contribuinte ele tem o precatório, ele participou ele se apresentou para recebimento, mas ele possui uma dívida com o Estado. Esse contribuinte ele recebe o valor do precatório, ou esse precatório no momento do pagamento ele vai ser descontado da dívida? São duas coisas. A gente está falando de alguém que tem um precatório, que se habilitou na Câmara de Conciliação de Precatórios e que não está negociando com o Estado. Quando a nossa equipe, por isso que eu elogiei o nosso colega Fábio, que é um querido colega e um procurador muito competente, eles fazem esse trabalho que é de muito... É um trabalho hercúleo que eles fazem lá, além de analisar os precatórios contabilmente para apurar o valor correto, eles também pesquisam se os eventuais credores do precatório têm dívidas com o Estado. E o Estado não pagará um precatório de alguém que tenha uma dívida com o Estado. Esse dinheiro vai ser retido para pagamento da dívida, salvo se essa pessoa tiver uma negociação conosco, que pode até, eventualmente, envolver essa situação da Câmara. Pode até envolver. Mas isso temos a expressão, jargão latino, né, do direito, de lege ferenda, né, uma lei a ser feita, na verdade vai ser uma prática a ser feita, né, se eventualmente a subrogação de precatórios não voltar, ou não voltar nenhum mecanismo que atenda à utilização de precatórios para créditos posteriores a 25 de março de 2015, que é a limitação do programa Compensa, talvez a gente tenha que desenvolver uma outra espécie de negociação para recebimento nas nossas negociações para abatimento das dívidas, envolvendo a Câmara de Conciliação. Eu tenho pensado a respeito. Eu lhe pergunto isso porque no final, ainda que a subrogação esteja suspensa, mas na prática, eventualmente vai estar acontecendo a mesma coisa, ou seja, o contribuinte faz uma composição com o Estado, né? Ele faz uma composição, vai pagando lá 1,5% do faturamento, 120% ou 120% dos encargos, mas em paralelo ele adquire o precatório. Ainda que não tenha subrogação, mas considerando que o Estado está em 2022, né, fazendo a conciliação através da Câmara de Conciliação dos Precatórios, ele está em 2022, provavelmente esse contribuinte ele vai estar adquirindo um precatório de 2022, 2021 ou 2023 e tão logo venha um novo edital para fazer o pagamento desses precatórios, esse contribuinte ele deixa de ter um recebível e agora ele vai ter um recebido ou um a receber com data definida, agora com uma perspectiva efetiva de pagamento. Efetiva. E aí o objetivo que seria adquirir o precatório para utilizá-lo na subrogação, esse contribuinte ele vai ter ou uma liquidação de ofício do próprio Estado, que vai dizer para esse contribuinte, olha, tu tem uma dívida, tu tem um precatório que eu tenho que te pagar, mas tu também tem uma dívida, então eu não vou te pagar e vou abater. E aí, na prática, acaba acontecendo mesmo. Na prática, o que acontece? Como é bom debater com pessoas qualificadas. Eu tenho pensado a respeito e eu já fiz uma negociação envolvendo uma empresa que, como eu disse,
atualmente é raro, uma empresa que ainda não recebeu do edital lá de 2022. A empresa veio com precatórios que ela aderiu à Câmara, que logo tem uma perspectiva de pagamento, e ela vinculou ao pagamento da sua dívida e entrou na minha negociação essa possibilidade de receber. Então, isso já aconteceu, e para acontecer novamente, teria que ter um edital. Teria que ter um edital. Mas, assim, esse assunto, e talvez o nosso ouvinte, aí, o nosso... agora não é mais telespectador, mas tá aqui o assistente no YouTube, pode ser um assunto muito complexo. Pois né? Ele realmente demandaria mais tempo que nós não temos hoje. Né? Mas é um assunto muito interessante, muito importante, e é do interesse total do Estado, porque o Estado tem essa dívida. Inclusive, eu tenho uma fala sobre precatórios em que eu, inclusive, explico de onde é que saiu essa dívida. O Estado é colocado como o grande vilão, e o Estado não é o vilão. Tem uma curiosidade aí para nós. Para nós, mas eu acho que seria bastante interessante um segundo podcast desse assunto, só precatórios, né? Sim, o assunto é extenso, não é? O assunto é extenso, mas eu acho que está no final do nosso debate aqui. Sim. Então, nesse sentido, me agradou muito em saber que existe a customização, porque há a possibilidade de se tratar caso a caso, dentro dos limites que estão definidos, né? E agradecer ao doutor Rafael pela presença, pelos esclarecimentos e pelas possibilidades de divulgarmos entre o nosso meio dessa... É uma facilidade de continuidade das empresas que passam por momentos difíceis. Eu que agradeço muito a oportunidade. Eu acho que esse trabalho, ele faz parte, é a minha vida profissional, né? Eu tenho muito orgulho dele, muito orgulho dos resultados que a gente tem atingido, e é muito importante que a quantidade maior de contribuintes, advogados, contadores, saibam disso. Saibam que a Procuradoria já há bastante tempo tem feito isso para que o serviço seja prestado e a gente consiga, sim, auxiliar empresas que eventualmente estão passando por dificuldades e não conhecem essas opções, essas possibilidades. Então, eu agradeço muito a oportunidade e estou à disposição, quem sabe, para voltar. Uma hora passa muito rápido. Quero agradecer a presença de todos vocês nesse nosso episódio. Lembrar que quem está nos acompanhando, que para ser notificado nos próximos episódios, basta se inscrever no canal da Six Canoas no YouTube e no Spotify. Os links e mais informações estão aqui na descrição. O Pod Six é uma produção da Six Canoas e tem como apresentador o Sicredi Origem RS. As empresas STV Segurança, São Pietro Hospitais e Clínicas Modular Cargas, Cicobi Três Fronteiras, Panceira Seguros, Fubra e BRDE são patrocinadores Diamante. E Guiterres Combustíveis, Óticas Vênus, Vieser Supermercados, Fruc Bebidas, Telecom Sistemas, Cris Bortoncello, Casa Incorporações, Pontual Telecom e Parque Shopping Canoas são patrocinadores Ouro. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Obrigado, pessoal. Agradeço ao Dr. Rafael aí pelos ótimos esclarecimentos. Creio que nossos telespectadores, nossos colegas aí vão ter um grande bate-papo aí sobre o tema aí, que foi bastante relevante. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Jeff. Obrigado.